Olá, veja agora no Lance Total. Dorival Júnior vai à loucura com o corpo mole do Fla. Vasco negocia com o meio de campo Hugo, do Sport. E mais, após perder no STJD, saiba qual pode ser a próxima mãozinha para o Palmeiras escapar da Série B. Uma cena chamou a atenção no treino do Flamengo nesta quinta-feira. A bronca de Dorival Júnior na equipe rubro-negra. Conhecido pelo jeitão mais sossegado, desta vez Dorival xingou até palavrão ao ver o time tão apático durante a atividade. Assista um trecho. Apesar da cobrança mais dura, o meio de campo Renato Abreu viu com bons olhos a chamada do treinador. Isso é normal, o treinador tá ali para isso, para cobrar, né? Acho que pela nossa semana, que como foi trabalhada, né? A gente começou a trabalhar firme. A gente começou a trabalhar terça-feira, mas começamos a trabalhar com uma intensidade muito grande. E talvez ele não viu aquela mesma intensidade do começo. E ele tem realmente todo o direito de cobrar. A presença de Ronaldinho Gaúcho causou tumulto no Tribunal do Rio de Janeiro. R49 foi chamado de mercenário e traíra pelos torcedores rubro-negros que estavam à espera do jogador. A primeira audiência entre Ronaldinho e o Flamengo aconteceu na manhã desta quinta-feira. Os advogados que representam o rubro-negro, no caso Bichara Neto e Marcos Mota, propuseram uma conciliação entre as partes. A juíza Adriana Leandro de Souza Freitas então suspendeu o processo por 15 dias para que as partes cheguem a um consenso. Thiago Bockel, será que o Flamengo e Ronaldinho chegarão logo a um acordo? Na verdade, agora a batalha judicial está começando, né? O Flamengo, obviamente, assinou com acordo, o Ronaldinho não quis. A juíza resolveu suspender por 15 dias essa batalha e a gente vai esperar daqui a 15 dias ver se eles chegam a uma conciliação. Eu acho muito difícil que isso aconteça. O advogado Ronaldinho não costuma ceder com essas pressões. O advogado do Flamengo também é muito bom no caso, que é o Marcos Mota. Então o processo promete ser longo, promete durar anos até, e queimaria minha língua se ele acabasse daqui a 15 dias. Como no futebol ou na justiça qualquer coisa pode acontecer, eu não vou também botar minha mão no fogo, mas eu acho muito difícil que daqui a 15 dias essa história se resolva. No Vasco, a declaração do meia Felipe sobre a saída de Marcelo Oliveira sem se despedir dos jogadores gerou uma grande repercussão. Só que essa atitude do ex-técnico Cruz Maltino, revelada na última quarta-feira, é uma situação frequente entre os treinadores do Gigante da Colina. O goleiro Fernando Praz afirmou que não é a primeira vez que isso acontece e disse que encara a questão com naturalidade. Dos treinadores que eu trabalhei, muitos saíram, a maioria saiu sem se despedir. O próprio Dorival foi numa situação diferente, mas também não teve uma despedida, vamos dizer. O PC, o Mancini, ele achou por bem que não voltasse o foco para ele de novo, comparecendo a um treino, vamos dizer, para se despedir dos jogadores. E teve essa postura, mas... O Vasco já começou a pensar na formação do elenco de 2013 e uma possível contratação é do meio de campo Hugo, do Sport. Alexandre Araújo, como estão as negociações entre o Vasco e Hugo? O Vasco já começa a pensar na próxima temporada, né? E isso também vale para as contratações. Sendo assim, o Hugo, que é do Sport, né? A galera conhece aí do São Paulo, do Grêmio, estava no mundo árabe antes de acertar com o Sport. Pode ser um nome que pode aparecer em São Januário ano que vem. Segundo a gente apurou, houve já um primeiro contato, ainda que embrionário, da diretoria com o agente do jogador. Mas é algo que ainda não foi para frente, até por conta de algumas mudanças no comando técnico do Vasco que aconteceram essa semana, né? Com a saída do Marcelo e com a provável chegada do Ricardo Gomes. Vale lembrar que o Hugo jogou com o Ricardo na época que ele defendia o São Paulo, ele foi treinado pelo Ricardo, chegou a ser titular, então talvez o Ricardo não impeça uma possível transação. O Hugo está no Sport
e o time ainda briga contra o rebaixamento, e caso o descenso venha a acontecer, pode ser que essa transação ainda fique mais facilitada. Agora é aguardar os próximos capítulos e ver se realmente o Hugo vai vestir a camisa Cruz Maltina na próxima temporada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou o pedido de impugnação do Verdão. O Palmeiras pediu a anulação do jogo contra o Internacional. Por unanimidade, o julgamento nesta quinta-feira decidiu por validar a partida do dia 27 de outubro pela 33ª rodada do Brasileirão. Também foi mantido o resultado da partida, a vitória colorada por 2-1. Fabrício Crepaldi, com a derrota no STJD, neste caso contra o Inter, qual será a mãozinha que ajudará o Palmeiras a fugir da Série B? Depois da derrota por 9-0 no tribunal nessa quinta-feira, agora o Palmeiras não tem outra solução a não ser ganhar dentro de campo. O time precisa de 4 vitórias em 4 jogos e ainda torcer contra resultados dos concorrentes na queda. É como se fosse um milagre para um time que ganhou tão pouco no Brasileirão conseguir 4 vitórias seguidas, coisa que ainda não conseguiu no torneio. Então, além de torcer muito, é bom a torcida rezar também, porque vai precisar. O time não dá sinais de que vai conseguir isso e a única esperança é vencer os 4 jogos. O Fluminense treinou nesta quinta-feira na Escola de Educação Física do Exército, na URCA. Depois do coletivo, o volante Edinho recebeu das mãos do vice de futebol Sandrão uma camisa comemorativa pelos 100 jogos que vai completar pelo Fluminense no jogo contra o Palmeiras. O jogador comemorou a marca, mas lamentou a situação do Alviverde, seu ex-clube, que pode ser rebaixado já na próxima rodada. Feliz por estar completando 100 jogos. A gente sabe quanto foi sofrido aqui, foi legal, mas em relação a esse jogo aí contra o Palmeiras, é um jogo especial, um jogo que nós temos chance de ser campeão, mas por outro lado também foi um clube que eu estava na Itália, um clube que me trouxe de volta para o Brasil, que abriu as portas de novo para o Brasil, um clube que teve um carinho muito especial, tem muitos amigos lá, realmente é uma situação bastante complicada para mim, mas dentro do campo eu tenho que dar o meu melhor e tenho que ajudar o Fluminense a vencer. Na tarde desta quinta-feira, o São Paulo fez a reapresentação no centro de treinamento da Barra Funda. E os atletas que jogaram contra a Universidade de Chile na noite desta quarta-feira, na vitória por 5-0, treinaram apenas na academia. Em jogo treino, o time reserva do tricolor goleou o Águas de Lindóia Esporte Clube por 5-0, repetindo o resultado do jogo contra o Laú. Rafael Tolói também falou à imprensa e elogiou o jogador Luiz Fabiano, que fez aniversário nesta quinta-feira, 8 de novembro. O Luiz é um exemplo para nós todos, né? É um ídolo para os tricolores e também para todos os torcedores brasileiros. É um jogador de muita qualidade, é um cara muito bom de ambiente, ele brinca com todo mundo. Eu mesmo, quando cheguei, fui muito bem recebido por ele, não só por ele, mas por todos. Então é um exemplo pra gente, né? E nós sabemos que quando ele está em campo, ele faz a diferença. E falando do São Paulo, Ganso tem respondido bem aos treinamentos com o grupo e já se vê em condições de estar em campo. Finalmente, a vida do meia começa a ser definida. E aí, Bruno Quaresma, qual será a data em que o maestro estreará no tricolor? Então a aguardada estreia de Ganso pode acontecer pelo São Paulo no dia 18 contra o Náutico, no Morumbi. Até quem antes não falava sobre o assunto, que era o Ney Franco, falou depois da goleada sobre a Universidade do Chile que o jogador tem chances de estrear nesse jogo, mas ainda não está nada definido. Haverá uma reunião na próxima terça-feira entre Ney Franco, o Ganso, os fisioterapeutas e os preparadores físicos do São Paulo para definir se ele terá condições ou não de jogar nesse jogo. O próprio Ganso admite que ele acredita que ele vai ter condições, ele tem treinado com bola diariamente com todo o elenco do São Paulo e a expectativa é essa para esse jogo no Morumbi, dia 18, contra o Náutico. O Botafogo está pensando em dias melhores neste Brasileirão. O goleiro Jefferson convocou a torcida do Fogão para a partida contra a Portuguesa sábado no Engenhão e se mostrou esperançoso quanto à vaga para a Libertadores. A gente até faz esse apelo, né, para os torcedores do Botafogo para estar comparecendo aí, né, no sábado aqui. A gente sabe que enquanto houver chance matemática, a gente vai lutar, a gente vai brigar, né, e a gente pede realmente o incentivo dos torcedores para que acreditem realmente no Botafogo, porque a gente acredita ainda.
O Flamengo conquistou o 8º título estadual seguido no basquete. O rubro-negro venceu todas as partidas que fez no campeonato e a conquista veio com uma vitória por 120-88 sobre o Tijuca, no ginásio da Gávea. A FIFA anunciou as sedes da Copa das Confederações em evento realizado no Museu do Futebol em São Paulo. O torneio, que será realizado no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador em julho de 2013. Cerca de 50 torcedores compareceram ao centro de treinamentos do Cruzeiro para protestar contra o momento do clube na temporada. Foram os alvos de manifestação o presidente Gilvande Pinho Tavares, o técnico Celso Rotti e Marcelo Oliveira, que já tem um acordo verbal com a diretoria celeste. O Lance Total sai de campo nesta quinta-feira com imagens do aniversariante do dia, o atacante do tricolor paulista, Luiz Fabiano. Nos encontramos na sexta-feira com uma nova edição. Vejo você!